O Corinthians pode ir parar no SBT e ajudar a audiência da emissora de Silvio Santos ainda em 2023. E o mais incrível, a Globo é que vai transmitir o jogo que decide se isso acontecerá ou não. É o que você confere a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao blog do Alan Simon, canal especializado em direitos de transmissão, mídia esportiva, onde você sempre sabe onde seu time joga. E no vídeo de hoje a gente fala sobre o Corinthians e o futuro dele nas competições da Conmebol, porque ele pode ir parar na tela do SBT ainda esse ano. A gente sabe que depois da derrota para o Independiente Del Valle na semana passada, o Timão já está eliminado da Libertadores. Não vai jogar o mata-mata da principal competição continental de clubes da América do Sul nesta temporada. E agora, então, o seu último jogo vai servir para saber se fica em terceiro lugar ou não dentro do seu grupo. Se ele ficar em terceiro lugar, vai jogar a Copa Sul-Americana, na fase playoff, aquela que vai ter os jogos entre os times que ficam em segundo lugar em seus grupos na Copa Sul-Americana contra os terceiros da Libertadores. E a Sula, como a gente sabe, é uma competição do SBT na TV aberta, está no primeiro ano de contrato, vai até 2026, portanto, o Corinthians agora é algo que o SBT está esperando, está torcendo para acontecer. E antes de seguirmos com o vídeo, vou te fazer um convite, hein? No último sábado eu publiquei aqui no canal um vídeo especial, quase um mini documentário, com a história das finais da UEFA Champions League na TV brasileira. Dá uma passada lá depois, porque tem muita informação, muita coisa legal e arquivos históricos também. Bom, e a história não é só que o Corinthians pode jogar no SBT se ficar em terceiro lugar. A história é que o Corinthians não sabe ainda se isso vai acontecer e vai decidir em um jogo contra o Liverpool do Uruguai, que vai acontecer no próximo dia 28 de junho, com transmissão da Globo na Libertadores. A tabela da Libertadores, como vocês sabem, ela foi montada logo após o sorteio dos grupos, no fim do mês de março. Então não há a possibilidade de alterações, porque o protocolo é muito rígido para você atribuir cada jogo a cada detentor. A ESPN teve lá os seus 3 jogos com exclusividade que ela pôde escolher antes de todas as outras. Depois a Globo fez a sua escolha, 2 jogos por rodada, e ela escolheu que na última rodada tivesse Flamengo e Corinthians. Não é qualquer absurdo isso acontecer, a gente já teve no ano passado também o SBT ficando com o jogo do Palmeiras na última rodada, sendo que não valia mais nada, né? Só avalia mesmo a classificação ali como o melhor time da primeira fase. Esse tipo de coisa que a gente leva em consideração para uma ou outra coisa ou para tentar aumentar a audiência de um jogo, mas que o que vale mesmo é classificação. E a Globo não vai ter um jogo que vale classificação na Libertadores, mas ela vai ter um jogo que decide se o Corinthians continuará jogando ou não competições da Conmebol. Até o Palmeiras contra o Bolívar, por exemplo, é um jogo muito mais importante em fins de Libertadores, porque você vai decidir ou não o primeiro lugar da chave. Mas o Corinthians é o líder de audiência e tá ali disputando uma vaga pra Sul-Americana. Só que no passado, se fosse esse cenário de Globo transmitindo Libertadores e SBT Sul-Americana, será que eles iam querer mostrar um jogo que valeria a vaga pra competição do outro? Seriam questões aí pra gente levantar. O fato é que a gente vai ter que esperar mais 2 semanas até sabermos qual vai ser a divisão de praças da Globo para esses 2 jogos que ela vai transmitir. O Flamengo enfrentando o Alcas pela última rodada, está muito perto de garantir a sua vaga na Libertadores, nas oitavas de final, mas é um jogo que está valendo classificação ainda, e tem esse jogo do Corinthians que está valendo mais pro SBT, que interessa muito mais lá pro Silvio Santos, para as filhas do Silvio Santos, do que propriamente para a maioria da torcida que não é corintiana. Nem sei se os corintianos, com o time atualmente brigando para não cair no Campeonato Brasileiro e ainda disputando o título da Copa do Brasil, porque está nas quartas de final, se eles querem muito jogar a Sul-Americana ou não, mas que o SBT tá querendo sim. E o pior é que a Copa Sul-Americana ainda por cima pode gerar um problema para a CBF e para os detentores de direitos de transmissão da Copa do Brasil. Porque quando eles criaram essa fase playoff, o calendário já estava todo desenhado para a temporada 2023. Essa é uma fase a mais, são 2 jogos a mais. Os detentores de direitos de transmissão da Sul-Americana, SBT, Disney, Paramount, ganharam uma fase a mais. Então, isso foi feito depois que já estava tudo definido. E onde eles encaixaram essa fase playoffs? Nos dias 12 e 19 de julho. E a Copa do Brasil tem as suas datas básicas para as quartas de final em 5 e 12 de julho. Ou seja, há um conflito entre os jogos de volta da Copa do Brasil e os jogos de ida desse playoff da Copa Sul-Americana, onde o Corinthians pode estar em ambas ao mesmo tempo. Se o América de Minas, tá meio complicado, né? Mas vamos supor que o América consiga ainda ficar em segundo lugar no seu grupo na Copa Sul-Americana e vá jogar esse playoff. Tem chance até de ser um América e Corinthians também, assim como é na Copa do Brasil.
Olha que situação lamentável. Até por isso, eu não estou aqui dando qualquer prazo para a CBF largar a tabela da Copa do Brasil detalhada com transmissões, datas e horários. Pode acontecer a qualquer momento, como pode demorar 2, 3 semanas até eles entenderem quando vão ser os jogos da Copa Sul-Americana para ter esse problema ou não com o Corinthians, porque a gente só vai saber se há conflito ou não de Corinthians e América. Até o Flamengo, em tese, poderia ter conflito também, mas a gente sabe que não vai ter. O Flamengo está muito encaminhado para se classificar. Mas a gente só vai saber disso no último meio de semana de junho, então não dá para saber nada agora, dia 12, que eu tô gravando e editando esse vídeo. É um problema sim. E aí a CBF vai ter que ser criativa, ela vai ter que mudar datas, talvez mexer com o Campeonato Brasileiro, fazer acordos ali com os detentores, né, a Globo, o Sport TV Premiere e a Amazon Prime Video, para ver quem vai pegar qual jogo, em que data vai encaixar qual partida. O Corinthians contra o América é um jogo muito importante, claro, em audiência, mas São Paulo tem uma outra opção, que é o clássico São Paulo e Palmeiras. Qual jogo a Globo vai escolher? Qual jogo vai ficar exclusivo no Amazon Prime? Qual jogo vai ficar exclusivo no Sport TV Premiere? Tudo isso tá muito ligado uma coisa na outra e a gente vai ver tudo isso se desenrolar ao longo do mês de junho, mas principalmente nesse jogo entre Corinthians e Liverpool do Uruguai, que a Globo tem os direitos de transmissão. E aí você me pergunta, a Globo poderia simplesmente não transmitir para ninguém esse jogo, para não exaltar uma coisa que seria uma vaga para um torneio do SBT? A Globo tem a obrigação de transmitir isso em sinal aberto. Até porque ela não tá podendo esse ano, e não há nenhum esclarecimento em relação a isso, mostrar os jogos em rede nacional no Globoplay, no GE, como o SBT fazia na internet e como a própria Globo já fez também na Libertadores no contrato anterior. Dessa vez ela não está podendo fazer isso. Então, provavelmente, pelo menos para São Paulo, tem sim que mostrar. Vamos ver quando sair o mapinha de divisão de praças daqui a 2 semanas, o quanto a Globo vai querer dar de espaço para essa partida, o quanto as afiliadas, as emissoras regionais vão querer entrar nessa onda de Corinthians classifica ou não para a Copa Sul-Americana, um campeonato de uma emissora rival. E falando em emissora rival, o SBT no último fim de semana ganhou da Globo em São Paulo com a final da Champions League, o título do Manchester City, 1-0 contra a Inter de Milão, e os dados consolidados do Ibope mostraram uma vantagem até maior que aquela que a gente tinha postado aqui na aba Comunidade na própria noite do sábado. O SBT com bola rolando conseguiu uma média de 10.8, ou seja, a gente arredonda já para 11, enquanto o Caldeirão com o Mion na Globo fez 9.3, um pouco menos do que tinha sido mostrado também, tanto que no arredondado agora dá uma vantagem de 2 pontos. Fica 11 para o SBT, 9 para a Globo. No momento que eu estou gravando e editando esse vídeo, eu ainda espero os resultados da audiência da final da Champions nas outras praças. Por isso fica de olho, tanto nas nossas redes sociais, mas principalmente lá na minha coluna no UOL Sport, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o seu like, conheça também o Estúdio Alan, nosso novo canal para falar de futebol fora da mídia esportiva. Este é o blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva. Valeu!